Vamos para o nosso segundo bloco e eu vou pedir ao Dr. Zé Roberto que repita a pergunta que fez no final do bloco anterior, por favor. Obrigado, Márcio. Ministro, dando sequência à nossa conversa, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre uma questão que diz respeito a essa nova ideia de repercussão geral no STJ. Né? E ela diz respeito à eventual rebeldia de turmas recursais, na hipótese de que o filtro seja de um valor superior àquele limite dos juizados especiais. Quer dizer, não se poderia, estaria fechada a porta para o STJ. Então, se alguma Câmara recursal for rebelde em relação à jurisprudência fixada, ainda que essa jurisprudência seja vinculante, não haveria nenhum remédio processual, em princípio, para se uniformizar a jurisprudência e aplicar o direito federal de forma uniforme em todo o território nacional. Qual seria a solução? O que o senhor acha a respeito desse ponto? Bem, como a gente começou discutindo aqui, debatendo, a ideia é um sistema. É um sistema que funcione de maneira mais eficiente do que hoje vem funcionando. Por isso, nós tivemos aí um marco legal da mediação, nós tivemos reforma na lei da arbitragem, nós tivemos um novo CPC, nós estamos discutindo um filtro adequado para o recurso especial, o Supremo, por sua vez, está discutindo aprimoramento da sua repercussão geral. Então, nós estamos falando de um sistema para resolver também de maneira sistemática o nosso problema de afluxo de processos ao judiciário. Dentro dessa ideia, dentro desse conceito de resolução de várias formas desse problema, não uma única com uma varinha de condão, nós pensamos a história da repercussão, da relevância para o STJ. Nesse conceito de relevância, como nós vimos aqui, tem uma ideia de fixar na lei quais serão objetivamente esses requisitos para caracterizar a relevância da questão federal, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista do próprio funcionamento do sistema judiciário. Quais são esses requisitos? No caso dos juizados, nós, por uma decisão da Corte Especial tomada no ano passado, percebemos que estava havendo um afluxo de reclamação para o STJ muito intenso, tomando como base as decisões rebeldes das turmas recursais, contrariando a jurisprudência, na maioria das vezes, majoritária ou fixada em recurso repetitivo no âmbito do STJ. Isso estava soberbando demais, sobretudo, os juízes da segunda sessão do STJ. Então tomamos uma decisão de entregar esse controle, por via da reclamação, para os tribunais locais, já que as turmas recursais, já que não temos uma turma nacional que pudesse uniformizar no âmbito nacional a jurisprudência com integrantes do STJ nessa turma nacional, exatamente como acontece no âmbito federal. Tem uma turma nacional e que funciona muito bem. No caso dos estados não há essa turma, não foi implementada a opção do legislador, muito embora até o STJ tenha enviado um projeto de lei para o parlamento para isso, mas não foi implantado. Então qual é a solução? Os tribunais locais, que controlam o sistema de precedentes interno, que é o responsável por dar vida para esse sistema de precedentes de acordo com o novo Código de Processo Civil, ele também passou a ter competência para julgar as reclamações oriundas do próprio sistema dos juizados especiais. E então ele, com base na reclamação, ele exerce esse controle e vigilância da uniformidade da jurisprudência para que não haja dissonância com a orientação do próprio tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Mas, ministro, e se o tribunal local também for rebelde? Se o tribunal local rejeitar a reclamação, quem iria uniformizar
a interpretação do direito federal numa hipótese como essa? Nós temos um caminho muito fácil, que é a questão do recurso repetitivo, que aí é como nós estávamos dizendo. Uma coisa complementa a outra, é um sistema. Quando você percebe qual é o sistema, o que ele objetiva? Ele objetiva racionalizar a jurisdição, dar previsibilidade para o Poder Judiciário, para que uma Câmara não decida diferente da outra, para que você não crie jurisprudência lotérica, onde isso acontece em situações que deixam perplexo a sociedade. Gera insegurança jurídica, né? Gera insegurança jurídica, retira investimento, causa problema. Não é para isso que o judiciário existe. É exatamente para o oposto que o judiciário existe. E Tribunal Superior, então, num caso particularizado como o Brasil, com uma legislação forte no âmbito federal, como nós já dissemos, com vários tribunais interpretando a mesma lei, com mais razão ainda é preciso ter uma orientação jurisprudencial segura, firme, que pacifique isso tudo. Então, no caso, se há um tema que seja ali rebelde num determinado tribunal, evidentemente que o STJ vai pensar aquilo para julgar em recurso repetitivo e fixar a tese. E se aí houver descumprimento dessa tese, vai caber reclamação ao próprio STJ, porque é um dos pontos que nós estávamos discutindo aqui no intervalo, no cafezinho, como se diz, é justamente esse da importância do sistema de precedente que o próprio CPC novo criou. Eu acredito até que a doutrina está conferindo, eu não diria pouca importância para ele, mas eu acho que não muda o nosso paradigma é de civil law, assim, já aí, eu não sei se respondi a tua pergunta, mas eu já estou aproveitando para entrar na outra. Mas nós criamos, pela nova lei, pelo novo CPC, um tema completamente novo. Se você pegar hoje a universidade, na época que nós nos formamos, nós todos aqui, menos a Márcia, que é mais recente, formei ontem. Mas quando é que se ouvia falar em overruling? Quando é que se ouvia falar em distinguish, em distinguish? Isso é muito novo para nós, tudo muito diferente. Criamos um sistema de novo direito, do direito. Não, eu acho que nós não mudamos. A jurisprudência, os precedentes, não criam direito. Mas evidentemente que nós mexemos no nosso paradigma. Nós mudamos a nossa perspectiva. Então, esse sistema só para concluir, já te passo a palavra. Esse sistema da reclamação é completamente novo para nós. O tribunal ainda não tem parâmetros reais para apreciar o cabimento das reclamações. Nós estamos decidindo, por exemplo, quem é o relator prevento para julgar a reclamação quando ele teve uma decisão num caso de um repetitivo dentro do tribunal. Quem é o autor, é o relator originário do repetitivo? Ele vai ficar prevento para todas as reclamações que surjam? É tudo muito novo. E se isso for na corte especial, ele vai ficar prevento na corte especial e na turma? Então é tudo muito novo. Outro dia eu levei essa questão de ordem, justamente porque estavam distribuindo para mim, eu fui relator de um precedente num repetitivo, todas as reclamações que surgiam de todos os órgãos colegiados do tribunal vinham para mim. Eu falei, bom, eu vou trabalhar mais do que os outros aqui, porque não está valendo a pena afetar como repetitivo. Aí definimos o seguinte: se for ele, o relator, na turma, é razoável que haja a prevenção dele na turma. Agora, fora dali, não, vai ali a distribuição. Na sessão e na corte. Então, só para concluir, eu dei um exemplo aqui, são pontos que vão ser construídos, que vão ser resolvidos na medida que o sistema comece a funcionar com eficiência. E está funcionando com eficiência. Por exemplo, nós mudamos o regimento, foi o primeiro Tribunal Superior a adaptar o seu regimento ao novo CPC. Fizemos drásticas mudanças.
Criamos uma súmula com poderes para o relator, para ele decidir monocraticamente, quando a decisão contrariar posição majoritária do STJ. Avançamos até um pouco mais. E aí introduzimos uma súmula que estabelece esse comportamento para o relator. Como é que isso vai girar na prática? Quando vai caber reclamação, quando não vai caber? São situações que a própria jurisprudência... O tempo dirá. O tempo dirá, exatamente. Ministro, eu tenho uma preocupação que eu acho que vai ao encontro da sua preocupação, porque todos nós, à exceção da professora Márcia, temos uma formação mais antiga e muito mais voltada ao litígio. Quando a gente sente que há uma mudança espetacular, a meu juízo, no sentido de que os impactos das decisões judiciais não podem ser desprezados. Uma decisão judicial causa impacto na sociedade, causa impacto na economia, causa impacto na política, e tudo isso é muito preocupante. Então, o comportamento do juiz, acho que a partir não do novo Código de Processo Civil, mas já de algum tempo, já vem sendo modificado, tem que ser modificado, para ter uma visão prospectiva das suas decisões, porque ele poderá, a pretexto de estar resolvendo um caso concreto, pontual, estar comprometendo todo um sistema que, no final, ele vai acabar comprometendo ou prejudicando o próprio interesse, a própria pretensão daquele que bateu na porta do judiciário. Então tem uma preocupação muito grande. Outra preocupação muito grande que Vossa Excelência levantou é a questão de decisões que são conflitantes quando elas se baseiam no mesmo fato, nos mesmos fundamentos. Por isso a necessidade de um padrão decisório único, evidentemente admitindo-se que em casos A, B ou C se faça uma distinção e o juiz, o tribunal, vai analisar se aquele caso destoa dos demais. Então, objetivamente, a minha pergunta, porque também tem relação a ver com a reclamação, a minha pergunta é simples porque a doutrina ela ainda não fixou um ponto definitivo. Isso vai ser um papel, certamente, que a jurisprudência vai se encarregar de definir. Eu tenho uma posição de que todos os modelos da sistemática dos repetitivos que estão lá inseridos no artigo 927, todas, sem exceção, criam a vinculação. Não pelo texto que diz no caput, na cabeça, observarão, que daria aso a uma norma cogente, mas pela sua própria finalidade. Alguns entendem que os incisos 1 e 2 do 927 têm reprodução ou estão sendo reproduzidos pela Constituição Federal, por isso que vinculam, os outros não. Alguns dizem que servem apenas como uma orientação e outros dizem que não vincula. Eu tenho sustentado que os 3 outros incisos têm sim base na Constituição quando se fala em isonomia, quando se fala em segurança jurídica, quando se fala em previsibilidade. Isso por quê? Porque o Código, a meu juízo, ele se baseia em 3 pilares fundamentais: celeridade e efetividade, para não tornar um bem obsoleto; previsibilidade e segurança, porque isso atrai até o investimento; e redução da litigiosidade desenfreada, nas palavras do ministro Luiz Fux, porque é um absurdo. Tudo é objeto de recurso, tudo é objeto de recurso. E hoje nós temos no 1039 e 1040 um tratamento diferenciado acerca desse recurso, para evitar que tudo seja levado ao conhecimento dos tribunais. Portanto, seria mais um filtro para evitar essa litigância desenfreada. Mas a pergunta é, na sua opinião, não sei se já teve tempo suficiente, considerando que o código é novo, essa sistemática dos repetitivos, elas são vinculantes ou pode haver meramente uma orientação ou não vinculante em alguns casos? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, para variar, nosso debate está muito interessante, e essa tua pergunta também. Eu preciso responder de uma outra, começar com uma brevíssima introdução. Os juízes da nossa geração, eu creio que a nossa ideia principal sempre foi preservar a nossa independência. Qualquer tipo de vinculação seria para nós considerado uma ingerência indevida na nossa formação da convicção. Nós, quando falávamos em previsibilidade das decisões judiciais, quase arrepiávamos, se dizia que havia um consenso, que era o consenso de Washington, que queria impor para nós uma maneira de decidir. A questão desse instituto de
de você entender as consequências, sobretudo as consequências econômicas da nossa decisão. Isso era para nós um tabu. Não era nosso problema. É um grande tabu. Não é problema nosso. Tinha até uma pesquisa, né, que a professora Sadek chegou a fazer, se os juízes levavam em conta as consequências econômicas das suas decisões. Eu me lembro lá na FGV. A grande maioria dizia, não, esse é um problema nosso. Eu lembro dos debates que a gente tinha na MB na época da emenda 45, que nós participamos juntos, lembra? Não? Em tão pouco tempo, o mundo deu uma guinada, e a cabeça dos juízes também. Os juízes da geração da Márcia, os mais recentes, já tem outra cabeça. Já pensam completamente diferente. Claro que a consequência econômica importa, e importa muito. Claro que você começa hoje a tomar decisões com base, inclusive, em princípios que regem a economia, que, né, o princípio do law and economics, para nós, cada vez mais essa intercorrência, essa interferência, ela é visível. Consequências sociais da decisão, ela é palpável. Então, quer dizer, o mundo está mudando, a cabeça dos juízes também. Hoje você tem possibilidade de, no CPC, fazer negociação sobre o próprio procedimento. Você pode estabelecer negócio processual onde você vai dizer que não cabe recurso, onde você vai dizer que o juiz assume a função de um próprio árbitro ali e decide uma vez só. Nós estamos vivendo um momento de muita mudança. Claro que assusta um pouco. Você fala, pode não dar certo, pode ter problema, claro, mas nós estamos numa caminhada que eu acho que é irreversível. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro, o Supremo, eu acho, vai ter que definir, tem muita posição de doutrina que diz que o dispositivo no 927 seria inconstitucional. Quando ele fala em observarão e cria uma vinculação vertical, né, ele ultrapassa esse conceito, vamos dizer, mais antigo de que o juiz está vinculado só à sua consciência, não. Quer dizer, pouco se importa com a questão, aí vai uma crítica a essa posição, pouco se importa com previsibilidade, com segurança jurídica, com jurisprudência lotérica. O que é importante é a anarquia. Então, primeiro eu acho que vai ter que ter uma posição definitiva. Nós estamos aplicando, os tribunais estão aplicando, tudo bem, mas vai ter que chegar um momento em que isso vai ser levado à Suprema Corte, a Suprema Corte vai ter que se posicionar. No segundo momento, eu acho que o dispositivo ele criou modalidades de vinculação. Quando a decisão vem num repetitivo, quando a decisão vem numa assunção de competência, que são vinculações que a gente chama de vinculações fortes, nesse caso, o Instituto da Reclamação é o instituto correto, e aí ele abrevia muito, ele confere muita segurança jurídica para o sistema, a possibilidade de você ir aos tribunais superiores, ao Supremo, com a reclamação, né? Do próprio IRDR, que é o instituto que eu aposto minhas fichas, como sendo um instituto que vai dar razoabilidade, racionalidade para a atividade jurisdicional na segunda instância. Nós outro dia estávamos discutindo se o IRDR também cabe no próprio STJ. Né? A discussão está em andamento. Mais um... Em paralelo ao recurso... Em paralelo ao recurso especial. Mais um instrumento. É aquilo que eu estava te dizendo. Mais uma ferramenta. Não vai ter uma só para resolver esse problema. Quanto maior o arsenal... Um problema de 300 mil processos, não pode ter melhor uma a forma de resolvê-lo, desde que você confira segurança. O judiciário existe para conferir segurança jurídica. Então, não anarquia. Então, eu acho que nesses casos em que a vinculação é forte, cabe reclamação. Nos casos de vinculação média, jurisprudência dominante de um tribunal, aí você ficaria mais confortável, melhor para o sistema, que se permitisse a decisão monocrática do relator, nesses casos de vinculação média. Para aí, a partir daí, desafiar os recursos cabíveis para a parte. Acho que isso confere maior previsibilidade ao sistema, que é o nosso objetivo maior. E nos casos de vinculação fraca,
eu acho que não tem previsão de defesa, a não ser uma orientação que funciona efetivamente como a própria jurisprudência deve funcionar hoje para nós. Mas é inegável que o sistema introduziu um direito de precedente com uma vinculação forte para esses casos de recurso repetitivo, de assunção de competência, de decisão em IRDR, enfim, casos que geram vinculação forte. Eu só vou apimentar porque nós estamos no final do nosso bloco. É interessante que sistema repetitivo do extraordinário e do especial e o IRDR são espécies do mesmo gênero que estão incluídos no artigo 928. Então eu não consigo perceber, foi tão importante essa sua fala, de entender que o IRDR, ou pelo menos começar a imaginar a possibilidade do IRDR no Superior Tribunal de Justiça. Acho que já tivemos a oportunidade de conversar, Ana Tereza Basílio e eu, sobre a possibilidade ou não, porque é mais um instrumento de uniformização, de pacificação, de atrativo, de forma de atrair o investimento, enfim, de previsibilidade, de segurança jurídica, e repito, tanto um quanto o outro são espécies do mesmo gênero, recursos representativos de controvérsia do 928. Então essa sua fala, para mim, foi bastante valiosa. Obrigado. Ministro, estamos encerrando esse bloco, que passou rapidíssimo, e vamos voltar daqui a pouco com o terceiro bloco.